tempo está bastante curto, porque nós temos que fazer a parte de oração, mas vamos lá rapidamente. 2. Uma profecia a respeito do que aconteceu no Quênio Sabino. Então, por isso que eu vou ler aqui com vocês. Daniel disse assim, estava vendo, verso 34, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana da azeira no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nos dê graça e nos ajude nesta noite, ó Pai, ser simples e falar, Senhor, a língua do Espírito Santo, falar a língua da palavra, para que todos os seus filhos venham ouvir e entender, porque podemos ouvir, mas não compreender, porque ouvir significa que o som chega até os nossos ouvidos. Mas quando dizemos, eu entendi, eu compreendi, é porque foi além do som nos ouvidos, entrou na alma e Deus deu entendimento. Pedimos sim, ó Pai, que o Senhor possa abrir sua palavra a todos que estão ouvindo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu li essa escritura. Eu quero, não vou entrar em ensinamento, lógico, né? Porque seria um culto de oração, seria uma escola. Mas nós encontramos o primeiro reino, que foi o reino de Nabucodonosor, tá? Esse que está aqui. Depois você vai encontrar o último, que é o ferro, né? E o barro, que é o reino que estamos presenciando agora, que foi representado por 2 homens, Eisenhower e Khrushchev. Khrushchev quer dizer barro e Eisenhower quer dizer ferro. Os dois se encontraram numa reunião na ONU, e aquele Deus se cumpriu. O último reino do mundo é esse. Então vem assim, ó. Aqui fala, então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro. O reino Medo persa, o reino Medo persa, grego e romano. O último reino da terra é romano, e esse que nós estamos no final. Agora, para falar sobre isto, nós vamos ler algumas escrituras a respeito disso. Abra comigo a Bíblia em São Mateus, tá? No capítulo, eu creio que é o 21. O Senhor fala de uma parábola. São Mateus 21 e 33. Então vamos lá. (21 e 33). Pois bem, aqui nós pegamos, vamos começar aqui no 28, vamos ler o 28 em diante, volta no 28, 21 e 28. Mas, o que vos parece? O Senhor está falando agora com uma audiência e disse, mas o que vos parece?
um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para não o crer. Aqui está falando o primeiro filho que disse, que ele falou, vai trabalhar hoje na minha vinha, tá? E o que ele fez? Ele disse: vou, tá? Mas o que parece, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas se arrependeu e foi. Tá? E o outro disse o quê? Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Um falou que ia e não foi. O outro disse que ia. Então fica bem claro. Vamos lá, ó. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas se arrependeu e foi. Primeiro. O segundo disse que ia e não foi. Está falando de 2 povos. Está falando de judeus e gentios. Ele veio para os judeus. E os judeus tinham todos os profetas na mão deles, os escritos de cada profeta. E era para eles, e eles o rejeitaram. E não tinha nenhuma promessa para o povo gentil. Mas quando ele vê o gentil aceitou. Quando Paulo começou a pregar para os gentios, ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então você percebe, mas se você continuar a leitura, eles entenderam que o Senhor falava com eles. Aí diz: olha, as meretrizes, os publicanos vão entrar no reino de Deus e vocês não vão. Agora, Zaqueu era um publicano, Madalena era uma meretriz. Esses, quando encontraram o Senhor, não tiveram dúvida. Agora, quando ele falou com os sacerdotes, falou com aqueles religiosos, guardadores da lei, eles estavam tão cegos pelos ensinamentos que eles tinham recebidos, que eles não conseguiram ver a promessa do dia. A questão que eles estavam aguardando pelo Messias, como tem uma classe de gente que está esperando o arrebatamento. Estão entendendo? Tem uma classe de gente, tem um povo esperando ser arrebatado. E os judeus estavam esperando pelo Messias.
E quando o Messias veio, não veio da maneira que eles eram ensinados para receber. Eles tinham recebido por 400 anos, desde o último profeta, que é Malaquias, até João, ensinamentos que foram distanciando da palavra. E quando o Messias chegou, eles não conseguiram associar as profecias com a vida do Senhor Jesus Cristo, com a vida do Messias. Não conseguiram fazer com que harmonizasse a vida dele. Por exemplo, aonde ele nasceria? Em Belém de Judá. Quem profetizou foi Miqueias. Quem ele seria? Seria uma criança. Quem profetizou foi Isaías, no capítulo 9. Ele nasceria de uma virgem. Quem profetizou foi o próprio Isaías, no capítulo 7. E assim tantas outras escrituras que eles tinham na mão deles. Mas eles rejeitaram porque essas escrituras estavam interpretadas e não reveladas a eles. Eles ficaram, cada um com a sua religião. Era 3 ou 4 religiões de ponta naqueles dias: fariseus, saduceus, escribas e essênios. E eles tinham o ensinamento de Moisés. E o Senhor disse: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Se Moisés chegasse agora aqui, vocês o rejeitariam como vocês têm me rejeitado. Porque se vocês aceitassem a mim, vocês aceitariam Moisés. Vocês acham que Moisés é da maneira que vocês estão pensando. Mas se Moisés viesse hoje, vocês rejeitariam a Moisés. Como tem me rejeitado? Não tem como. Não tinha como eles aceitar a Cristo e rejeitar Moisés, ou aceitar Moisés e rejeitar a Cristo, porque a Bíblia estava falando com toda clareza, e o Senhor vosso Deus levantará um profeta assim como eu. E quando esse profeta chegar, vocês ouçam esse profeta, e quem não ouvir será separado do povo. Foi o que aconteceu com eles. Essa é a parábola dos 2 filhos aqui. Agora, vocês observem uma coisa, que da mesma maneira que na primeira vinda eles erraram o alvo, na segunda não vai ser diferente. Isso tem que quebrar muita coisa, tirar muito legalismo, tá? Porque, lógico que nós procuramos ter uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, procuramos fazer tudo o que é correto. Isso é o nosso dever. Nós fomos ensinados, os melhores ensinamentos que já houve na história da palavra, nós temos recebido, que veio através de um profeta. Mas o que acontece é que, como disse Paulo, eles não se conformam com a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina pura. A doutrina simples e pura. Aí Paulo diz: eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, por que eu tenho que pregar algo tão simples, se eu posso incrementar? Mas quando eu vou incrementar, quando eu vou trazer algo e eu quero polir demais aquilo, eu quero dar um brilho que aquilo não tem, então eu posso levar o povo e a mim mesmo a um erro doutrinário, porque quando nós chegamos a um ponto que a palavra encerra o assunto ali nós encerramos. Se abre uma outra pauta para dar continuidade, nós continuamos. Esta habilidade não é para quem tem dom, é para quem tem o Espírito Santo. Porque não confunda um dom
com o Espírito Santo. Dom é dado até para os rebeldes, Salmo 68. Mas receber o Espírito Santo é uma classe de pessoas eleitas, predestinadas, nasceram com um lugar na alma para ser preenchido com o Espírito Santo. Se não tem essa eleição, essa predestinação, podemos ser um grande religioso, podemos sim, entendeu? Ter dons maravilhosos, e manifestar as obras do Espírito, mas não manifestar o Espírito, porque o Espírito está na palavra, o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Então, se o Espírito fala uma coisa e a palavra diz outra, em algum lugar tem uma falha, em algum lugar tem um erro. Então, voltamos às Escrituras, vamos na mensagem procurar aonde está a falha e o erro e procurar corrigir. Agora, o que é complicado é a pessoa se corrigir, é ver aonde ela errou, onde Deus está trabalhando com ela, repreendendo ela, dizendo: olha, aqui não é bem isso, você interpretou isso. Nós vamos orar um pouco sobre esse assunto, vamos examinar esse assunto com carinho, com zelo, com temor, e deixar que a palavra fale por si mesmo, deixar que a mensagem fale por si mesmo, e deixa isso chegar no coração da igreja, deixa isso chegar no coração do eleito. Isso para ele é música, isso para ele é gozo, isso para ele é alegria, porque traz sustento, traz segurança para ele. Você não está em uma nau perdida no mar revolto, você não está sem leme, você não está sem navegador, você tem um navegador. Existe no avião um aparelho chamado aparelho de navegação. Sem este aparelho você não sabe a altura, não sabe velocidade e qual destino que você está voando. Então todo crente tem um aparelho de navegação dentro dele para apontar o destino dele, para onde ele está indo e aonde ele está. Você pode atravessar de um lado para o outro oceano, que você sabe aonde você está navegando, a cidade que você está sobrevoando, a região que você está sobrevoando e aonde você vai chegar, porque você tem algo que aponta para aquilo ali. Por isso a noiva sabe o dia, a noiva sabe a hora, a noiva sabe o tempo, o eleito sabe o que ele está fazendo na igreja. Ele não é esquentador de banco, ele não é um religioso, ele é um adorador. Ele vem adorar o Senhor, ele vem aqui manifestar o que está dentro dele, manifestar a palavra. Ele tem gozo, ele tem prazer, está na presença de Deus. Seria muito duro uma pessoa estar numa audiência como esta e sem saber do que está acontecendo. E ela não recebe nada e não pode transmitir nada, ela não cria uma atmosfera. Que luta, que dificuldade. É bom você saber aonde está. E o seu destino está garantido. Você não pode titubear, vacilar nisso. Você tem que estar seguro, sim, que há uma vida do outro lado, e você ganha ela é do lado de cá, não depois que passar para lá. É aqui que se adquire vida eterna, é aqui que você se torna imortal. Estou num corpo mortal, estou envelhecendo e os dias vão se passando com muita rapidez, mas uma coisa é certa, é deste lado, é aqui que você recebe vida eterna. Quando esta terminar, você já tem a outra garantida. Amém? Agora,
Agora é melhor eu ler mais uma coisinha com vocês. Abra em Apocalipse, capítulo 16. E 17. Apocalipse 16, versículo 17. Diz assim, uma escritura, uma profecia cumprida. Quando nós lemos Daniel 2 e 34, que lê sobre os reinos, chegou no último reino, o ferro e o barro, tá? Se a gente continuar lendo, você percebe que houve uma pedra cortada da montanha sem mão. E esta pedra atingiu o pé da estátua. Que estátua é esta? Você sabe que é um sistema religioso mundial. Agloba Roma e todas as igrejas protestantes. Esse é o grande sistema. Essa é a imagem. É nisto exatamente que a coisa está agora se configurando. Isso está tornando cada dia mais nítido, mais claro. Estão anunciando, falando, eu não sou de falar isto, a não ser que isso seja confirmado uma pandemia de novo. Se vai acontecer, não sei, só sei que o mundo está quebrado, está custando R$12 um litro de gasolina na Europa, 2 euros. 2 vezes mais caro do que aqui. O preço do petróleo está no mundo, com exceção da Argentina e do Paraguai, que está 3,5, 3,40, mas o mundo inteiro está tendo essa crise. Então está havendo está nivelando a situação. Tem que haver recursos, tem que haver uma saída. A coisa está apertando no âmbito financeiro, econômico, e tem alguém que vai dar a resposta. Se você ler o termo direitinho, a Roma papal, a Roma imperial, porque a Roma se deu em dois reinos, a papal e a imperial. Primeiro foi a imperial. E foi a Roma papal que deu um golpe na Roma imperial. Ela sofreu um golpe, mas depois a Bíblia diz que ela foi curada deste golpe. Ela vai voltar a dominar, vai voltar a reinar, e já está. Porque todas as religiões no mundo estão afiliadas a ela, até os muçulmanos. Está conglomerado, afinado com este sistema. Estou falando que esta é a pedra cortada da montanha que atingiu o pé da estátua, que é o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, tá? Bem, mas um dia, deixa eu ler isso aqui para vocês. Aqui está. O profeta diz assim, ficar de pé ali e ver um redemoinho vir do céu, isso em 64, tá? Vir do céu, ele soprando, partiu uma montanha ao meio, de pé ali onde nós estávamos, decepou a copa das árvores e coisas assim. E um ecoar da palavra saiu e sacudiu ali 3 vezes, disse, observa isto ir para a costa oeste. Foi diretamente para lá e sacudiu o Alasca abaixo, e descendo diretamente pela costa oeste. Agora, isto exatamente. No dia anterior, apanhei uma rocha, está aqui,
esta rocha de Daniel, de Apocalipse, de Daniel 2, 34, que atingiu o pé da estátua, e esta aqui de Apocalipse 16 e 17. Essa profecia está no passado, é história, tá? Então ele disse, agora veja bem, no dia anterior apanhei uma rocha e a lancei no ar e disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui e os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo. E a costa oeste inteira será sacudida, e assim por diante. Olhem, quão perfeito, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recusar isto? Irmãos, mantenhamos nossa fé voltada para ele. Eles dizem, quem é este? Nós sabemos quem é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, a coluna de fogo. No tempo de Moisés, olhem o que ele fez, tipificou a coluna de fogo hoje, isto sempre, porque eles não creram que Jesus era a palavra. Eles tinham a interpretação e o entendimento errado. Exatamente como Eva fez, assim fazem agora. E agora vai entrar em Balaão. Então, foi na sexta-feira santa, esse dia, quando Jesus foi rejeitado, a palavra foi rejeitada, Jesus foi crucificado. E naquela hora que ele entregou o Espírito, houve um terremoto, para chamar os santos que estavam na sepultura. Um terremoto despertou os santos que estavam no paraíso, tá? E exatamente na sexta-feira santa, em 1964, o profeta tira uma pedra no ar. No outro dia, sexta-feira santa, o terremoto atingiu o Alasca, com 9,2 na escala Richter. A cidade mais próxima ali era Anchorage, ela foi completamente destruída. Não houve maior destruição, porque o Alasca é um lugar deserto, de matas e gelo, mas se fosse num lugar habitado, povoado, morria de centenas e milhares de pessoas. E nunca mais os terremotos pararam, nunca mais as crises pararam, porque a Bíblia diz exatamente isso. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Ali demarcou o final, ali demarcou o juízo na terra, o mundo de lá para cá, e foi sendo sacudido por todo tipo de crise política, crise na natureza, crises naturais, problemas que vem acontecendo, chegou agora a um ponto insustentável. E tem que haver um clímax, tem que haver um caminho para que isso aconteça. Agora, você viu que cortou a montanha, um redemoinho cortou a montanha, uma pedra cortada sem mão, veio da montanha. A mensagem que Deus nos enviou, a abertura da palavra, a revelação de 7 mistérios, veio ao eleito. Agora esta pedra, ela foi crescendo e tomou todo o planeta, toda a terra foi tomada. Quer dizer, este reino que é do diabo, que Satanás está massacrando o povo hoje, daqui uns dias será de Cristo. Essa pedra cortada da montanha é o Senhor Jesus Cristo, que encheu toda a terra o seu reino. A noiva é parte do noivo, ela está com sua palavra vivendo nesta hora, e a terra está sendo sacudida.
terremotos, maremotos, lutas, brigas, guerras, porque ela está aqui. Ela está aqui e o mundo está numa tremenda confusão. E quando ela sair vai ficar pior. Mas quando ela voltar, será o reino de Deus estabelecido na terra. Você não deveria perder isto por nada mesmo. Agora, eu quero ler aqui para vocês. Estou marcando bem meu tempo lá, né? Não vou deixar isso passar. Olha, a diferença entre o ofício e o título. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava totalmente imune desta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha haja estabelecido alguma coisa às ideias nicolaítas como uma doutrina. Não foi assim, mas aquele germe de vida, tá? Continuou sugando a vida da verdadeira vinha, com a esperança de que algum dia caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias estavam aceitando aquele título, como as pessoas recebem um título de bispo, recebem um título de sacerdote. Isso não quer dizer que ele tem o ofício daquilo. O que faz um homem ser o que ele é, para pregar a palavra, é um ofício dado por Deus. Não precisa chamar ele de bispo. Não precisa chamá-lo de apóstolo. A obra que ele está executando, que ele está realizando, autentica o apostolado e o bispado dele. Não é questão de título. Agora, deixa eu ser bem rápido aqui agora. Estamos falando, olha, os atos e doutrinas desses três, né? Que era, no caso, Balaão, que veio através do livro de Apocalipse. Tem o nicolaísmo, o balanismo e o jezabelismo. O que isto fez? Isso acelerou o amadurecimento, tanto do trigo como do joio. O que ele diz, o profeta? A mensagem, o resumo das eras. Ele diz assim: o tempo de colher. Tem notado você que no tempo da colheita há uma aceleração do amadurecimento e, consequentemente, uma diminuição do crescimento. Acelera o amadurecimento e diminui o crescimento, porque já cresceu o suficiente. Chegou na hora do amadurecimento. Agora veja uma coisa. E, consequentemente, uma diminuição do crescimento até o ponto em que não cresce mais. Até o ponto que não cresce mais. Então chegou um tempo que, quando a planta está lá no campo, você não sabe se ela vai produzir ou não vai. Ela está no campo. Mas quando chega o tempo de colher, você chega numa planta e ela produziu. E você vai colher o que ela produziu. Você chega numa outra, ela nada produziu. Ela não tinha vida nela. E só sabe quem é quem na hora de colher. Por isso o Senhor disse que não arranque o joio, para que o trigo não venha junto. Deixe na hora exata, eu vou colher os dois. Não é exatamente o que estamos vendo nesses dias. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e vários outros tipos de crenças.
Seus números estão aumentando, como eles querem que pensamos. Seu domínio sobre o povo não é mais o que costumava ser. Em muitos casos, o ir à igreja é apenas um espetáculo. É a verdadeira vinha. O que acontece com ela, com a verdadeira vinha, está crescendo. Onde estão aqueles enormes, ou aquelas enormes quantidades de pessoas que compareciam aos reavivamentos e respondiam à chamada de altar? Não são eles simplesmente emocionais em sua aproximação ou desejos de alguma coisa física, em vez de realmente buscar o que é verdadeiramente espiritual? Por acaso não é esta era como diz, ou como o dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. Espere um pouquinho aí, tá? Eu vou correr para fazer isso bem rápido. Os 7 dias que a arca de Noé ficou com a porta fechada, nenhuma alma se converteu. E o Senhor disse como foi nos dias de Noé. Não é para empurrar ninguém para trás. Não é para amedrontar ninguém. Você crê que tem entrado? Você crê que é contado entre eles? Vocês percebem que aquela safra, aquela colheita já foi feita? As pessoas estão olhando lá na frente, daqui 50 anos, daqui 20 anos. Você quer um conselho? Não pense assim. Você vai ser decepcionado. Porque você tem que esperar por Cristo. Exatamente hoje. Se Ele não vier hoje, amanhã espero do mesmo jeito. Você tem que estar pronto. É o tempo da colheita. Então tem que chegar à cena nesta era aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. E eles o escutarão, assim como a primeira igreja escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra. E as poderosas obras serão encontradas nela. As poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé perfeita. E o grupo da igreja falsa se ajuntarão no Concílio Mundial de Igrejas. Este concílio de igrejas é a imagem erigida à besta. Agora veja bem, que tempo parou para pensar? Volte a 50 anos atrás e roda um filme de 50 anos atrás.
e roda um filme de agora, desses dias nossos, e você poderá sentir a diferença, a mudança espantosa de tudo. Mas a mudança, ela é necessária para que Cristo possa tirar a noiva. A mudança é necessária para que o joio seja colhido e o trigo também. A mudança é necessária porque as pessoas não percebem que a mudança está levando o mundo ao caos. Mas a mudança para o eleito está levando ele para casa. E então terá que haver o fim dessas mudanças. Não estão mudando? Cada dia muda. Eu, quando nasci, se tinha telefone, sei lá se tinha telefone quando eu nasci. Acho que nem televisão tinha. Há 70 anos atrás, sei lá. Eu sabe que eu vou investigar isso? Não parei para pensar. Tinha 50, tinha televisão. Estava começando, né? Lá nos Estados Unidos, né? Brasil, acho que aqui não era popular, aqui só tinha rico, né? Sei lá. Mas hoje, eu conecto com qualquer país no mundo aqui, ó, com essa coisinha aqui. Eu falo com qualquer pessoa no país mais distante do mundo em tempo real, com essa coisinha na mão. O que você acha? Por que as pessoas ficaram como elas ficaram, tão incrédulas, tão frias, que não atendem a chamada de altar, que não se rende a Deus? Porque eles vivem em um mundo do imediatismo, o mundo das facilidades, o mundo sem luta, o mundo sem trabalho. Dê trabalho difícil para criar caldo na mão, o camarada cai fora logo. Ninguém agora, neste tempo, tem coragem de enfrentar isso. Sabe por quê? Porque tem meios mais fáceis. Tem maneiras melhores. Por que eu vou enfrentar uma carroça se eu tenho um carro ali fora? Por que eu vou enfrentar o lombo de um cavalo se eu tenho um carro ali fora? Então eu tenho um carro para ir para casa, não é isso? Quando eu faço uma viagem longa, por que eu vou de carro? Eu vou de avião, é muito mais rápido. Eu tenho o imediatismo e a facilidade. Isso levou o povo a cair num grande comodismo. Isso levou o povo a ser religioso apenas. E cada luta que aparece, ele sabe como escapar dela, não é capaz de enfrentar. Por isso que fé seria uma coisa rara neste tempo, por multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos esfriariam. Mas o eleito, o crente real e verdadeiro, ele não está para enfrentar as facilidades. Ele não está para fazer uso disso, ele faz se necessário for, e é necessário muitas vezes, mas isso não o deixa acomodado, isso não faz com que ele cruze os braços, porque nós não vamos sair daqui com a ajuda da ciência, nós vamos sair daqui com a ajuda, com a sabedoria dos homens, com o 5G, que vai ser uma revolução no mundo. Nós vamos sair daqui como o Senhor saiu da sepultura. Nós vamos sair daqui não para um corpo físico, mas para um corpo perfeito, além dessas dimensões, além da cortina do tempo. Os homens fazem muitas coisas, a ciência multiplicou, faz muitas coisas, mas não consegue fazer um corpo teofânico. Não consegue tirar um homem da sepultura. Jesus chegou na sepultura de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Falou para a filha de Jairo: Talita come, menina, te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou. O profeta disse: eu quero esquilo ali. E lá estava o esquilo. Eu quero ver chegar a este ponto de criar pela palavra. Você falar e a sua palavra viver, materializar. Somente Deus, somente o Senhor. E nós estamos firmados na palavra. A morte é uma realidade,
A ciência se multiplicou, a ciência levou o homem a esse avanço tão grande, mas a ciência não tirou nenhum homem da sepultura até hoje, depois que morreu. Mas nós temos um Deus, nesta noite, que levanta homens da sepultura, que ressuscita os mortos, que salva o mais vil pecador, que liberta o oprimido, o cativo, o dominado no álcool, nas drogas, dominado pelo pecado. Ele tira você do cativeiro do diabo, ele tira você das mãos de Satanás. Este Deus é vivo, real, verdadeiro. Ele pode ser tocado. Ele está em nosso meio. Ele prometeu: naquele dia sabereis que estarei convosco e em vós. Ele prometeu que estaria conosco e em nós neste tempo. Então, qual máquina você vai usar? A chamada fé, que cria só falando? Ou você vai esperar que a ciência resolva o seu caso? A ciência fez uma bela de uma bomba que vai explodir o mundo. É isso que ela produziu morte até hoje. Tudo o que a ciência fez foi morte. Carro é morte, no trânsito, avião é morte. Tudo que a tecnologia leva à destruição, leva à morte. Mas o que Deus nos deu está além da morte, está além dessas quatro paredes, está além da luz do tempo e da matéria, está em outra dimensão. É um lugar perfeito, é um lugar de felicidade, de amor, é um lugar que não tem contenda, que não tem demanda, é um lugar que se preocupa com o amanhã, e porque o ontem não existiu, porque você está na eternidade. O que você deve fazer, meu amigo, é abraçar esta palavra, não confiar que dentro da sua casa você pode resolver os seus problemas. Tem pessoa que faz uma religião dentro da casa dela de quatro paredes e acha que está tudo certo. Saia fora do arraial. Saia fora do seu conforto. Saia fora do seu comodismo. Regace a manga. Busque a Deus. Enfrente as lutas. Enfrenta as dificuldades. Enfrenta as demandas desta hora. Enfrenta as calúnias. Enfrente as vergonhas. Não importa. Não importa ser envergonhado por Cristo, é uma honra. Ser criticado por Cristo é um privilégio que poucos têm, de ser criticado, vilipendiado, rejeitado, perseguido por causa de Cristo. É um prazer, Senhor, sofrer pelo seu nome, sofrer por esta causa, parar aqui e pregar esta palavra e tirar cativos da mão do diabo. Tirar a vida do inferno, tirar a vida do conflito que ele se encontra, cruzando a linha com Satanás o tempo todo. Deixa Jesus cruzar o seu caminho. Deixa você cruzar a sua linha com Cristo. E Satanás nunca mais te alcançará. Pode estar certo disto. Amém. Eu creio que corri mais que pude. Vamos orar em nome do Senhor.